Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 6, nós leremos a partir do verso 30. Marcos 6, a partir do verso 30. Você que nos acompanha da sua casa, via internet, que Deus abençoe a sua vida, querido irmão. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. E que todos que estão em seu lar sejam provisionados e abençoados especialmente pelo Senhor nesta hora. Marcos 6, a partir do verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, o viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos e ao redor pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Pai, nós pedimos para que a palavra do Senhor venha ao encontro dos nossos corações nesta hora. Precisamos, Senhor Deus, da Tua palavra. Precisamos, ó Deus, do Teu Espírito. Precisamos, Senhor Deus, de a cada dia sermos alimentados pelas Escrituras. Nós suplicamos, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque eu quero, ao longo dos próximos minutos, chamar a sua atenção acerca de algumas informações e alguns dados importantíssimos que esse texto nos apresenta a mim e a você nesta hora, e que para tanto sejamos supridos pelo Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, entendamos bem o que Jesus diz, ou melhor dizendo, o que o texto bíblico diz. E voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam ensinado. Está aberta a sua Bíblia aí, verso 30 que nós lemos. Jesus havia comissionado os seus discípulos para que eles seguissem de 2 em 2, passando por aldeias, por vilas, pequenas cidades, lugarejos, ensinando o Evangelho, libertando os possessos de espíritos imundos, orando para que enfermos fossem curados. E assim os discípulos foram de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de lugarejo em lugarejo. E depois de eles terem experimentado tamanha manifestação do poder de Deus em nome de Jesus, eles retornaram eufóricos.
Eles retornaram relatando, contando até com certa ansiedade. Olha, Deus nos usou. Olha, há poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus, demônios foram repreendidos. Em nome de Jesus, enfermos foram curados. Em nome de Jesus, famílias foram abençoadas. Em nome de Jesus, pessoas ouviram do reino de Deus e foram abençoadas pelas boas novas de salvação. Ou seja, os discípulos daquele retorno, eles relataram uns para os outros e para o próprio Jesus tudo aquilo que de muito bom havia acontecido nos lugarejos, nas pequenas cidades, nas aldeias, nas casas por onde eles haviam passado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há duas coisas que são mencionadas aqui especificamente. Dá uma olhadinha no verso 13 deste mesmo capítulo. Está com a sua Bíblia aberta aí, irmão? Então olhe no verso 13. Eles expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Leu comigo, irmão? Então olha para cá, porque eu quero fazer com você algumas observações sobre isso. Você que é de nossa igreja já me conhece bem e você sabe que não sou nem um pouco afeito ou afinado a uma certa tendência litúrgica, religiosa, que faz com que o culto ao Senhor Jesus, a celebração, seja transformada num ato de exorcismo coletivo. Entendo, meus irmãos, que isso é um desvio de conduta. Não sou afeito, não sou afinado a esse tipo de coisa. E digo mais para você, entendo que no nosso palavreado, na nossa ênfase, nós como servos de Jesus Cristo que somos, devemos ter predominantemente outras coisas que não as trevas. Você é crente, você tem Cristo Jesus vivendo em você, você tem o Evangelho habitando na sua vida, irmão. Então você tem que falar muito mais da alegria do céu do que das coisas terríveis do inferno. Amém, irmão? Você tem que falar muito mais do céu e muito menos do inferno. Você tem que falar muito mais do quanto é bom você andar debaixo da luz e muito menos das trevas, dos demônios. Por que é que eu digo isso? Porque me parece que há uma tendência na qual as pessoas ficam, de uma certa forma, aficionadas por isso. Tem irmão por aí que sente uma espécie de um frisson quando fala em demônio, quando fala no diabo. Parece que está numa espécie de um êxtase espiritual. Às vezes eu tenho que dizer para algumas pessoas: meu irmão, deixa o diabo em paz, em nome de Jesus. E siga o seu caminho com o Senhor Jesus. Ele é ruim, mas você está fazendo ele ficar pior do que ele é. Deixa o bicho ruim em paz no cantinho dele, em nome de Jesus. O bicho é ruim, deixa ele lá no canto. Porque tem gente que tem esse prazer de ficar futucando e falando nisso. No entanto, meus irmãos, essa minha fala tem sido muito frequente aqui nesta igreja. Não acho nada recomendável que nós negligenciemos, que nós fechemos os nossos olhos para esta realidade. Existem forças hostis, existem ações demoníacas, existem ações e presenças diabólicas que perturbam, que visitam pessoas, que oprimem pessoas, que geram em pessoas compulsões, sentimentos, desejos que são absolutamente destrutivos, que são nocivos, que acarretam mal, que trazem coisas terríveis para estas pessoas, que trazem coisas terríveis para essas famílias. Não tenho como negar a existência dessas coisas, até porque a Bíblia me fala cabalmente, me fala claramente acerca dessas ações tenebrosas que estão por aí, visitando e perturbando e oprimindo e destruindo pessoas, destruindo famílias. Diz o texto que em nome de Jesus os discípulos repeliam entidades demoníacas. Deixa eu dizer para você, a gente tem ouvido muitos testemunhos, alguns deles extremamente confiáveis. Alguns testemunhos que me fazem entender que
compulsões, aqueles desejos incontidos que às vezes tomam conta do coração de pessoas, algumas atrações que são sinistras, algumas forças estranhíssimas que estão agindo nas vidas de algumas pessoas, não tem outra explicação e existem fortes evidências, são coisas de origem maligna. Muitos anos atrás, eu e minha esposa, nós estávamos num congresso, ouvindo um pastor, um grande pregador, homem de Deus, sensato, equilibrado. Paulina e Carol ainda eram pequenininhas. Carol era de colo. O tempo passa rápido, irmãos. Está lá nos Estados Unidos. Tive o prazer, a grande alegria de visitá-la. Está feliz demais até. Estou preocupado com esse negócio. Já pediu para ficar um pouco mais de tempo por lá. Então, que bom, eu quero que ela esteja feliz. Mas para mim agora, no meu coração, está feliz demais. Podia estar menos um pouquinho feliz, querendo voltar. Então, estava lá a Carol com a gente no congresso, de colo, Paulina pequenininha ainda. E aí o pastor dava o seu testemunho. Que ele conheceu pessoalmente a ponto de frequentar a casa de um dos maiores psicanalistas do Brasil, no Rio de Janeiro. Conhecidíssimo da alta sociedade carioca. Que atendia até algumas pessoas de fora do Rio de Janeiro. E ele, identificado e assumidamente agnóstico. Há uma ligeira diferença entre o agnosticismo e o ateísmo. O ateísmo diz, eu não creio em Deus. Não existe Deus. O agnóstico diz, não, eu não creio em nada até que se prove diante de mim. No fundo, acaba dando na mesma coisa. E aquele psicanalista declaradamente agnóstico. Mas um dia aquele pastor que pregava disse que ele estava viajando, até mesmo fora do Brasil ele estava. E aí bate o telefone onde ele estava. E aquele pastor recebeu a seguinte fala daquele psicanalista. Reverendo, está acontecendo um negócio muito ruim aqui na minha casa, aqui no Brasil é 1h da manhã. Não sei o que fazer com esse negócio. Ele diz, então vamos lá, fica calmo e me conta o que está acontecendo. Minha filha pequenininha, a gente mora no 14º andar. Ela está olhando lá para fora, para a janela no quarto dela. E ela olha como se estivesse vendo alguma coisa. E ela olha e como que se sentindo atraída por aquela coisa. E a minha mulher está lá agora segurando, porque a nossa sensação é que se nós a deixarmos, ela vai se lançar janela abaixo, como que se sentindo atraída compulsivamente por aquela coisa. Aí o pastor lá do outro país disse, olha, então eu quero que você faça o seguinte. Tenta aí suscitar um mínimo de fé no seu coração. E você vai lá para o quarto agora, você vai olhar para a direção para onde a sua filha está olhando. E você vai dizer o seguinte, seja o que for, seja quem for, seja o bicho que for, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Ele meio sem jeito. Não tinha nem cacuete de evangélico, irmãos. Nem cacuete. Foi lá para fora, lá para o quarto, abraçou a sua esposa. Os dois olharam fitamente para onde a sua filha estava olhando. E eles disseram, seja o que for, seja o bicho que for, seja a força que for que esteja aí, nós agora repreendemos este negócio em nome de Jesus. Eles acabaram de dizer isso, de imediato a filha descansou nos braços da mãe. Aquela presença maligna se foi. E aquele psicanalista que até então, fortemente convicto, um ateu ou um agnóstico, ele e a sua família se entregaram ao Senhor Jesus. Eu poderia contar algumas outras coisas para você. Grande amigo meu no Rio de Janeiro, nos tempos em que não tinha comumente loja de conveniência. Serviços de 24 horas eram raros mesmo numa grande cidade como o Rio de Janeiro, isso muitos anos atrás. Ele me disse, Paulo, impressionante. Acordei de madrugada, precisava por tudo, comprar um cigarro, fumar um cigarro, porque eu não aguentava ficar sem esse negócio.
Desci do meu apartamento, peguei o meu carro na garagem, saí rodando. Não encontrei um bendito posto com uma loja de conveniência. Não achei um bar de esquina sequer. E fiquei acordado até de manhã, até conseguir comprar um maço de cigarro e então relaxar depois de fumar esse cigarro. Uma compulsão diabólica, um negócio que me roubou uma noite inteira. Palavras dele. Ou então aquele outro exemplo que eu já mencionei para os irmãos. Uma família que eu conheci nos Estados Unidos, na cidade de Miami. O esposo dizia para mim: você está vendo, Paulo, como eu sou feliz com a minha mulher, tenho 2 filhas, tenho uma vida conjugal muito satisfatória com a minha esposa, somos felizes, realizados, mas não foi sempre assim. Houve um tempo que na minha casa nós recebíamos, pelo menos de 15 em 15 dias, a visita de um bruxo, e ele enfumaçava a casa toda, aquele negócio todo de fumaça para cá, fumaça para lá nos quartos, isso, aquilo, outro, tal, aquele negócio todo. E eu sentia algo externo a mim, me atraindo, fazendo com que eu me sentisse sendo impulsionado a sentir afeições por homens. Presença sinistra, aquela força diabólica, como que me empurrando para esse tipo de coisa. Ele disse: mas louvado seja o Senhor, porque teve um dia que Jesus Cristo entrou no meu coração. E quando Cristo entrou no meu coração, essa força foi quebrada. Isso não mais exerce domínio sobre mim. E hoje eu sou muito feliz com a minha mulher. E eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Meu querido irmão, eu quero dizer para você, grave bem isso. Nós não estamos aqui para falar sobre trevas, nós não estamos aqui para falar sobre demônios, nós não estamos aqui para ficar prestando um culto indireto a essas presenças espirituais malignas. Nós estamos aqui para falar da graça, da alegria, da bênção, da satisfação que nós temos quando nós andamos com o Senhor Jesus. Amém, igreja? Mas eu quero dizer que nós também estamos aqui para dizer que há poder no nome de Jesus. Você pode dizer isso comigo? Há poder no nome de Jesus. Eu quero dizer para você que eu tenho absoluta convicção de que algumas forças, algumas compulsões, algumas ações estranhas que nós percebemos agindo em nós, algumas atrações muito sinistras, muitas delas eu posso te afirmar que não são fenômenos meramente psicológicos, emocionais. Tem aí uma presença, um ingrediente, um quê de coisa diabólica. E aí você sabe disso. O diabo veio para matar, para roubar, para o que mais, meus irmãos? Para destruir. Mas louvado seja Deus, porque você tem esse instrumento. Há poder no nome de Jesus. Diga isso, irmão. Há poder no nome de Jesus. E todas as vezes que você perceber algum tipo de coisa sinistra, destruidora, demolidora, tentando se apoderar de você, tentando entrar na sua casa, tentando estar presente na sua vida, no seu coração, na sua mente, repreenda isso em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, a gente já pode dizer sim que aqui na nossa igreja, reafirmo tudo aquilo que eu disse. Nós não vamos ficar aqui nessa de expulsa para cá, expulsa para lá. Mas nós temos aqui hoje um ministério de libertação. E essa experiência tem sido presente na nossa igreja. Pessoas têm experimentado libertação através do poder que é no nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Quando Paulo, apóstolo, escreve à igreja de Corinto, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder.
Paulo diz, essa é a minha palavra, é para isso que eu vivo, esse é o evangelho que eu prego. Não prego filosofia, não prego apenas uma proposta de um tipo de vida que seja mais saudável, que seja mais interessante, que seja uma opção um pouco melhor de vida. Não é isso que eu prego o poder de Deus. Quando Paulo escreve à igreja em Roma, ele também diz isso, porque não me envergonho do evangelho. Você conhece esse texto? Você pode dizer comigo de cor? Vamos dizer juntos? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Pois é, o que, irmãos? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus. Repita isso comigo. O evangelho é o poder de Deus. E quem diz isso, meus queridos irmãos, é um homem dos mais reconhecidos em toda a história da humanidade. Apóstolo Paulo, um grande conhecedor. Estudou aos pés de Gamaliel, que era uma das escolas mais confiáveis de sua época, em todo o mundo, em todo o globo. Fazia parte de um grupo chamado os Principais de Israel. Tal era a sua estatura intelectual. Os seus livros estão entre os livros mais lidos em toda a história da humanidade. Aliás, deixa eu corrigir, não estão entre os livros mais lidos, são os livros mais lidos em toda a história da humanidade. Este homem, o apóstolo Paulo, faz essa afirmação. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós estamos aqui pregando este evangelho, que quebra cadeias, que liberta oprimidos, que sara enfermos, que traz pessoas para a vida de luz e arranca essas pessoas do mundo tenebroso. Você quer esse evangelho para Jesus? Você quer o nome de Jesus, esse nome poderoso na sua vida? Diga amém. Amém. Mas em segundo e último lugar, eu acho interessante porque a palavra de Deus ela é completa, ela é sábia. Esse mesmo texto que nos fala deste poder e desta autoridade que há em Jesus, e os discípulos ficaram fascinados com aquilo. Retomando, voltaram ao encontro de Jesus e estavam tomados de euforia. Poxa, que interessante, olha só como isso é importante. Há poder no nome de Jesus, nós repelimos demônios, nós oramos por enfermos e enfermos foram curados. Há poder no nome de Jesus. Voltaram eufóricos. Mas aí o que é que eles ouvem de Jesus? Vamos sentar aqui, vamos conversar um pouco. Foram sós para o lugar. Diz o texto que eles iam e viam correndo, estavam agitados. E foram sós para um lugar, porque Jesus disse, olha, não basta que a gente fique aqui orando, que vocês experimentem o poder, esta é a palavra de Jesus, que vocês experimentem esse dunamis, palavra grega, que traduzida para o português dá origem à expressão ao termo dinamite. Não basta que vocês apenas queiram experimentar esse dunamis, este poder. É preciso sentar, é preciso conversar, é preciso que nós nos tratemos uns dos outros, que a nossa alma seja cuidada. Vamos sentar aqui. E eles estavam tão agitados, Jesus disse, eu falei isso hoje pela manhã, né? Jesus disse, olha, vamos conversar um pouco. Calma, calma, take it easy, calma. Não quero que vocês fiquem nessa agitação, nessa correria toda para lá e para cá. Não é isso que eu quero. Porque isso adoece pessoas. Porque isso faz com que nós negligenciemos algumas coisas importantíssimas. Mesmo crendo que há poder em nome de Jesus, é preciso que nós sejamos cuidadosos, que nos ouçamos uns aos outros. Foram para um barco, para um lugar à parte. Só Jesus e os discípulos. Com essa proposta, vamos sentar, vamos conversar, vamos orar juntos, vamos ouvir uns aos outros. Como é que você está, João? Está muito cansado? Como é que está, Pedro? Tudo bem?
E aí, Pedro? E a sogra? Pedro tinha sogra, viu, irmãos? Né? E aí, Pedro, como é que está a sogra? Está bem? Está doente de novo, Pedro? De repente um cochichou por outro lado. Não cura agora de novo, não, Jesus. Deixa seguir. Brincadeira, irmãos. Jesus começa a ouvir os discípulos. E eles começam a conversar. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Porque eu também observo que no nosso ambiente, na nossa cultura evangélica, esse é um outro grande equívoco cometido. Nós não nos tratamos uns aos outros, não ouvimos. A coisa é o poder, o poder, o poder, o poder, o poder. A oração, a oração, a oração. E eu me sinto muito à vontade para falar isso pelos irmãos, porque o jardim de oração desta igreja é iniciativa minha, como pastor. Mas negligenciamos algumas coisas que são importantíssimas, que estão aqui num mundo mais humano, num plano mais racional. Eu preciso orar e orar muito e ter os meus joelhos permanentemente no chão. Mas preciso ter um tempo de bate-papo, de comunhão com a minha família. Preciso ouvir minha esposa, preciso ouvir minhas filhas. Preciso ir para o parque com a minha esposa passear. Muitos irmãos viram no Facebook, sábado, nós fomos de manhã lá para o Parque Vila Lobos, andar de bicicleta. Já há uns 20 anos que eu não andava de bicicleta, irmãos, né? Foi uma manhã joia. Precisamos disso. Precisamos ouvir uns aos outros, saber o que está acontecendo no coração do outro. Meus irmãos, nós vivemos uma vida tão corrida, tão acelerada, tão enlouquecida, que não observamos esta fala de Jesus. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Veja só o verso anterior, e lhes disse, vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo sequer para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Aí Jesus diz, calma, não é para ficar também nesse frição todo, não, é para preparar, para ouvir, para estarmos de frente com as necessidades uns dos outros, com as próprias lutas pessoais. Meus irmãos, muitas das nossas enfermidades domésticas, muitas das nossas loucuras pessoais, muitas das enfermidades na igreja acontecem porque nós não nos ouvimos uns aos outros. Não nos propomos a cuidar do próximo. Em 29 de setembro de 2006 aconteceu um dos piores acidentes aéreos do Brasil. Um avião Legacy saiu daqui da base aérea de São José dos Campos e era levado por 2 pilotos americanos para os Estados Unidos. E o voo passaria por cima do Distrito Federal, parte do Pantanal, sobrevoaria a Amazônia até a entrada nos Estados Unidos. Não há conclusões sobre o que exatamente aconteceu, mas alguns equívocos fizeram com que a ponta da asa deste Legacy cortasse ao meio a asa de um Boeing da Gol. Agora, os dados, meus irmãos, são impressionantes. Se você for na internet, você vai encontrá-los. O Boeing da Gol tem um comprimento de 30 metros e 53 centímetros. A envergadura, ou seja, a distância de uma extremidade da asa até a outra, 28 metros e 30 centímetros. A altura do chão até o topo, 11 metros e 28 centímetros. O peso na decolagem são 49 toneladas e 442 gramas.
Nós estamos habituados a ver isso, faz parte do nosso mundo, não estranhamos mais, mas é um monstro. E esse monstro gigantesco estava voando a cerca de 10 mil metros de altura a 943 quilômetros por hora. 943 quilômetros por hora. Aí sabe o que mais me impressiona? Vocês sabem, a tragédia foi terrível, o Boeing da Gol caiu, morreram centenas de pessoas, não sei se mais de uma centena, não sei, não me lembro, penso que não. E o Legacy conseguiu controlar o voo e pousar no aeroporto mais próximo. Havia alguns passageiros. E eles foram ouvidos no processo de apuração do acidente. Tanto os 2 pilotos norte-americanos como os poucos passageiros do Legacy disseram: nós não vimos nada. Não vimos nada. Só ouvimos um barulho. Mas não vimos nada. Vejam só, meus irmãos, eles passaram por um avião com mais de 30 metros de comprimento, envergadura mais de 28 metros, com um peso de quase 50 toneladas, e eles não viram nada, e não viram mesmo. Sabe por que não viram? Porque ambos estavam a velocidade próxima a 1000 quilômetros por hora. Não vê, é impossível ver. Você não está vendo nada sobre o seu irmão que está padecendo porque você está correndo demais. Você não está cuidando da sua família como você deveria cuidar porque você está correndo demais. Você não está sendo usado pelo Espírito de Deus para confortar e fortalecer o seu irmão, porque você está correndo demais, não tem tempo. Está correndo demais, não está vendo o que tinha que ver, não está ouvindo a quem tinha que ouvir. E aí eu quero ser muito franco com você, creio demais que há poder na oração. Creio demais que há poder e autoridade no nome de Jesus. Mas eu quero dizer que você vai ficar orando, repreendendo, vai ficar expulsando a capetada para tudo quanto é canto, e vai continuar convivendo com algumas enfermidades na sua vida pessoal, na sua casa, o seu irmão, porque você não reduz a velocidade, porque você não para ouvir. Meu querido irmão, há coisas mais importantes do que a correria da vida. Jesus, em todo o tempo do seu ministério, parou para ouvir pessoas. Interessante isso, prometo a você, já concluo. Interessante isso, o ministério de Jesus tinha um traçado, tinha um programa. Jesus ia entrando em Jericó e ele tinha uma missão, ele sabia para onde ele ia. Mas foi surpreendido. Foi surpreendido. De repente ouviu lá uns gritos: Jesus, Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Para todo o cortejo, nós temos um traçado, temos um planejamento, porém aquele rapaz lá é mais importante do que o nosso planejamento. Vamos parar, traz ele aqui. Aí a discipulada começa a protestar: não é possível, Jesus, para tudo o nosso planejamento para a gente ouvir. Para tudo, traz ele aqui. Ah, que bom, Jesus já resolveu o problema dele, já está curado, agora vamos seguir. Aí foram andando, entraram em Jericó. Aí de repente Jesus olha para o alto assim e vê um doido subido na árvore. Aí Jesus, mais uma vez, temos um planejamento, mas aquele camarada lá é mais importante do que o nosso planejamento. Vamos parar tudo e vamos ouvi-lo. Meus irmãos, evangelho é mais do que um ativismo religioso desenfreado. É gente se encontrando com gente, gente ouvindo gente, gente abençoando gente, pessoas abençoando umas às outras em nome de Jesus.
Talvez essa seja a maior urgência da sua vida. Você desacelerar, parar, separar tempo precioso para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus filhos, para cuidar do seu casamento, para cuidar do seu irmão. E aí eu creio que através da sua vida, o Senhor fará um grande milagre. Amém, irmãos? Sabe por que eu estou dizendo isso? Já prometi 2 vezes, vou prometer a última. Vou encerrar já o sermão, tá? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós usamos, irmãos, oração como fuga. Para muita gente é fuga. Querido irmão, estou passando... vamos orar, irmãos. Faça uma oração rapidinho, de 30 segundos, oro por ele, me livro dele. Beleza, que bom que Jesus inventou esse negócio de oração, né? Porque é uma boa forma de eu me livrar do irmão que é o problema. Tem algumas coisas na minha vida que tem que ser resolvidas, então vamos orar. Irmão, tem que orar e tem que parar para pensar, identificar erros, defeitos, limitações, pecados, coisas a serem mudadas. Tem que trabalhar, orar e olhar para si mesmo. E se dispor, eu crerei no poder de Deus. E eu quero que a minha vida entre em conformidade com os princípios que Deus me ensina. Não faça da oração fuga. Louvado seja o Senhor, porque nós encontramos na palavra essas 2 vertentes tão preciosas. Há poder no nome de Jesus. Diga comigo, irmão. Há poder no nome de Jesus. Mas a mesma palavra diz, senta aqui, vamos conversar. É preciso que você fique de frente a frente com aquilo que você evita ficar. Admita seus próprios erros, seus próprios equívocos, onde você precisa mudar, onde a sua vida precisa ser alterada. Admita. Vamos conversar. E aí, meus irmãos, a cura acontece. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Apenas se você tiver uma necessidade extrema de se retirar, faça-o. Mas insisto para que você fique. Esse é um momento muito especial. Cheguei no